Boa noite. Hoje nós estamos falando sobre a fé, do tipo de Deus, e continuando, né, sobre os tópicos sobre a fé, nós vamos para o próximo item, que é a fé de Deus. Então, o que é a fé de Deus? Em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha só, o tanto que esse versículo, a fé de Deus é exatamente isso. A fé de Deus é o quê? Ela é a substância, né, das coisas que se esperam. Você espera algo, que não tem percepção física ainda, e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, o que é fé? A fé é pensar que é verdade. É quando eu creio na palavra de Deus, mesmo que a circunstância, porque a palavra, às vezes, normalmente a palavra de Deus vai dizer uma coisa, as circunstâncias vão dizer outra coisa. E o que acontece? Aí eu posso optar, quando eu opto pela fé de Deus, a fé de Deus ela vai chamar, ela chama a existência, né? As coisas que não existem, fazendo com que elas venham a ter existência física. Então, a fé de Deus, ela tem essa acepção, ela tem essa questão de chamar, trazer do invisível algo que não está aqui, né, no físico e transformar aquilo ali em uma substância física. Em Números 23:19, fala da seguinte forma: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Então, assim, ele está falando que a fé de Deus, ela vai quando Deus ele diz algo, ele vai cumprir aquilo. Não tem como, assim, quando Deus ele diz, por exemplo, se a pessoa está doente, e a palavra de Deus fala que nós fomos curados pelas pisaduras dele. E quando nós declaramos que nós estamos curados, ou seja, crendo no que Deus falou na sua palavra, que é verdade, está no âmbito invisível, aquilo toma forma física. E aquilo vai substituir vai substituir a minha circunstância, ou seja, a doença pela cura que Deus prometeu na palavra dele. E em Hebreus 11:3, ele fala a seguinte forma: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Então, esse versículo é muito interessante, porque ele mostra o que? A distância da nossa fé, da fé que nós temos, a distância da fé de Deus para a nossa fé. Porque o que é a fé de Deus? A fé de Deus é justamente crer no invisível, trazer o visível para o visível. Essa fé que as Escrituras querem nos levar. As Escrituras a fé das Escrituras é exatamente isso. É eu crer que aquilo que Deus falou, ele é mais real do que as minhas circunstâncias. E à medida que eu tomo posse daquilo, aquilo se materializa. E o interessante da fé que mesmo que nós pedimos, né, ainda que peçamos a Deus algo e aquilo ainda não tenha realidade material, aquilo já deve ser considerado por nós como algo que já existe. Porque a fé é isso. A fé é pensar que é verdade, é você trazer aquela substância invisível para o mundo visível, por meio da confiança na palavra de Deus, desprezando as circunstâncias e tomando posse da palavra de Deus, mesmo em detrimento das circunstâncias. Em Marcos 5:36, ele fala: não atentando a tais palavras, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, tão somente creia. Então, em Marcos 5:36, ele vai falar a seguinte história, né? A história do Jairo, que é chefe da sinagoga,
onde a filha dele estava muitíssimo doente, estava muito doente mesmo, à beira da morte, né? E ele foi lá em Jesus para que ele curasse a filha dele. E Jesus ouvindo ele, foi, mas o Jairo foi juntamente com o Jairo para a casa dele. Só que no decorrer do caminho, apareceu uma mulher, ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada imediatamente, né? Como nós vimos lá na história. Só que, assim, a caminhada demorou um certo tempo, um certo tempo. Tanto que quando as pessoas avisaram a Jairo, pare de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. A sua filha já está morta. Então, assim, essa palavra, ela é interessante porque está falando... essas pessoas, essa argumentação, ela sugere o quê? Que diante de algo tão absoluto quanto a morte, nem mesmo Jesus poderia fazer nada. Só que o que Jesus falou para o Jairo? Não temas, tão somente creiam. E nós olhamos, né, do decorrer da palavra, lá em Mateus 9, do 23 ao 25, aí Jesus chega lá na casa do Jairo, aí quando ele chega lá, ele fala assim, lá tem muitas pessoas, né? Até, afinal de contas, o Jairo é muito importante. Aí tem lá muitas pessoas chorando, todo um alvoroço, e Jesus chega e fala com eles, não se preocupem, porque a menina não está morta, ela apenas dorme. E o que é interessante? O interessante é que todos começaram a sorrir dele. Todos começaram a sorrir. Jesus pegou, mandou que a multidão saísse, ficasse só os familiares mais íntimos. E Jesus foi lá e o que aconteceu? Levantou a menina. Então, assim, o que nós vemos? O que nós vemos? Nós vamos... nessa passagem, nós vamos ver o quê? Que Jesus, mesmo Jesus estando fisicamente no mesmo lugar que aquelas pessoas, Jesus estava espiritualmente em outro lugar. Ele estava espiritualmente em outra dimensão, de uma forma tal que todas as pessoas viam a menina morta. Jesus via a menina o quê? Dormindo. Então, isso a gente não pode levar como algo que Jesus estava sendo irônico ou sarcástico, porque ele não estava. Porque a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta. E esses atributos de integridade da Trindade, elas se aplicam a todos os membros. Então, assim, se Deus não pode mentir, Deus não pode mentir, Jesus não pode mentir, o Espírito Santo também não pode mentir. Então, se esse atributo se aplica a Jesus, o que é que nós podemos ver? Que Jesus, ele estava em um lugar espiritual diferente. E quando nós estamos nesse lugar espiritualmente diferente, é a partir daí que os milagres começam a acontecer. E a fé da Bíblia é exatamente essa fé. A fé da Bíblia é exatamente essa fé que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então, essa é a fé de Deus. A fé de Deus, ela tem por esse viés, né, de chamar a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Então, assim, para que nós venhamos a receber esse tipo de fé de Deus, é por isso a importância da oração em línguas, porque a oração em línguas vai colocar em nós o quê? A mente de Cristo. Então, a partir dessa mente, a partir da mente de Cristo implantada em nós vamos ter a possibilidade de pensar como Jesus pensa, porque fica muito difícil para nós, fica muito difícil para a gente crer da forma que as Escrituras nos dizem, com essa mentalidade de Jesus nas Escrituras, segundo o nosso entendimento da circunstância, porque a maioria de nós, temos um entendimento natural das coisas. E nós não vamos conseguir chegar nós não vamos conseguir receber as bênçãos de Deus a partir desse conhecimento natural. Porque para nós recebermos, nós temos que
Nós recebemos as bênçãos de Deus a partir dele, é a partir da palavra dele, é a partir da mente de Cristo. É a partir da mente de Cristo que nós vamos conseguir alcançar essa fé. Por isso a importância da oração nisso, porque ela vai colocar em nós a mente de Cristo. Ela vai gerar essa fé porque ela vai imprimir a palavra de Deus no nosso espírito. E a partir daí os milagres começam a acontecer. E assim, e essa fé de Deus é interessante, é como dirigir, assim, a fé de Deus eu vou dar um exemplo bem interessante, é como se eu quero dirigir um carro, dirigir um carro fora do carro. É impossível, ou seja, a gente quer dirigir o carro, ou seja, nós queremos operar a fé de Deus, que é sobrenatural, a partir do nosso conhecimento natural, que é conhecimento pelos sentidos, que seria assim, não tem como dar certo. É tipo, você quer dirigir o carro, que é a fé de Deus, né, que é sobrenatural, fora do carro, ou seja, a partir dos conhecimentos pelos sentidos. Não tem como dar certo. Então, nós operamos a fé da Bíblia, a fé de Deus, é a partir de Deus, é a partir do entendimento das Escrituras que é revelada pelo Espírito Santo. Então, muito obrigada, né? E até a próxima.